aí, galera, boa noite a todos. Como vocês estão? Estamos aqui em mais uma live. Pedro Quintão, JF, super crente. Vamos lá que a obra não pode parar, né, gente? A obra não pode parar. Temos que pregar o evangelho a todo tempo, né? Porque essa vida aqui é breve. A Bíblia fala que essa vida é um vapor. Então, tendo ciência disso, tendo consciência desse fato, tanto para nós quanto em relação às demais pessoas, nós não podemos deixar de pregar o evangelho, né? Porque quantas pessoas partem dessa vida sem terem ouvido o evangelho, né? É o que Paulo fala: como crerão se não há quem pregue, né? Então, muitas vezes nós queremos ver as pessoas na presença de Jesus, ver as igrejas lotadas, tal, mas o que nós estamos fazendo para que isso aconteça, né? O que nós estamos fazendo para que as igrejas estejam cheias, para que as pessoas louvem o nome de Jesus? O que eu e você estamos fazendo, né? Então é o que o Paulo diz, repito: como crerão, né? Como crerão se não há quem pregue? Então é nosso dever pregar a palavra. A nós foi dado ou foi dada a ordenança do ide, né? Jesus se dirigiu a nós, os discípulos, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Muitas pessoas erroneamente usam aquele versículo, né? Ah, se os homens não pregarem, né, não clamarem, as pedras clamarão, né? Esse versículo não é desculpa para que eu e você não cumpramos o id, né? Esse versículo não é desculpa para que nós deixemos de obedecer ao que Jesus ordenou, que é viver o id. Esse versículo não é justificativa para eu ficar de boa, né? Ou em casa, ou até mesmo na igreja, né? Ah, não, eu vou no culto, volto para casa, beleza, e deixar de pregar o evangelho, né? Então, se nós estamos cometendo esse erro, quão grave está sendo o nosso erro. Mas eu sei, meus irmãos, que os dias não são fáceis, né? Eu sei que temos que derrubar um gigante por dia, né? E o que fazer quando tudo parece perdido? O que fazer quando você está desolado? O que fazer quando parece que todo mundo te virou as costas? O que fazer quando você liga a televisão ou abre o noticiário no celular e vê notícias ali ruins, né? O que fazer nessas horas? Ao que se apegar nessas horas, né? Jesus, meus irmãos, não é algo abstrato, né? Muita gente fala, não, na hora que o negócio apertar, se apega a Jesus, amém. Mas Jesus nos deixou certas coisas palpáveis, justamente para que nelas nós pudéssemos nos apegar quando a situação estivesse difícil, né? Então, essa é a pergunta: o que fazer quando tudo parece sem saída, né? Quando você perde o ânimo, quando você perde a alegria de viver, o que fazer nessas horas, tá? Graças a Deus, a Bíblia nos dá uma resposta para isso, né? E o título dessa live de hoje é Firme nas Promessas. Tem até uma música, né, um louvor que fala: firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Né? Não julguem meu talento musical, tá bom, pessoal? Mas tem uma música que fala isso. E é verdade, né? Firme nas promessas. Ou seja, quando... Imagina uma árvore, gente. Você já deve ter visto isso em algum filme, algum desenho animado. Imagina uma árvore, né? Imagina aquele vento forte, né? A árvore vai para um lado, se inclina toda, o vento bate para cá, ela vai para cá, tal, mas ela fica naquele lugar. Ela não é arrancada daquele lugar. Essa analogia da árvore, né, pode ser vista, a moral da história, né,
pode ser vista na parábola da casa, a casa edificada na areia e a casa edificada na rocha. A Bíblia fala que vento forte, tempestade, acometeu as duas casas. Porém, a casa que ficou de pé foi a casa que estava edificada na rocha. Ou seja, vieram inúmeros fatores externos tenebrosos, negativos, e a casa permaneceu de pé. A casa foi atingida? É óbvio, né? Ela não estava imune à tempestade, a casa não estava imune ao vento, né? Talvez até, sabe, a pintura ali exterior ficou meio danificada, alguma coisa assim. Talvez algum vidro quebrou, né? Talvez o telhado cedeu um pouco, mas a Bíblia fala que aquela casa permaneceu de pé. Ou seja, quando nós lembramos das promessas que Deus fez para nós, nós ficamos firmes, né? Isso não quer dizer que nós não ficaremos chateados com certas situações, que lágrimas não rolarão, né? Porque até mesmo Jesus chorou quando soube da morte do seu amigo Lázaro, né? Porque afinal de contas, gente, carne e osso. Então, assim, não existe, não, eu sou impassível, né? Eu fico, né? Pode acontecer o que for, que eu fico ali. Não, beleza. Você pode ficar firme, né? Firme no sentido de permanecer na presença de Deus. Mas é óbvio que você vai ficar triste com alguma situação. Igual, por exemplo, imagina a perda de um ente querido, né? Em abril desse último ano, né, que acabou de acabar, né, de 2022, eu perdi a minha avó, né, minha avó Malvina, que era a minha segunda mãe. Eu não saí da presença de Deus por causa da morte da minha avó, é óbvio que não, né? Para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Mas é óbvio que isso me entristeceu de uma forma enorme. Ou seja, eu permaneci firme, como a casa edificada na rocha, mas eu senti, eu chorei como Jesus chorou, fiquei triste, né? Assim como Jesus ficou, né? A Bíblia fala que Jesus, em dado momento, ele olhou para a cidade de Jerusalém e lamentou, né? Ele falou, poxa, eu queria, né, agir com vocês assim como a galinha que bota os pintinhos debaixo das asas, tal. E Jesus ali, ele lamentou. Jesus, ele sentiu medo no Getsêmani antes de ser crucificado. Então, assim, esses sentimentos são humanos, gente. Não existe a pessoa que fala que não chora diante da perda de um ente querido, não sente medo, sabe? Não fica triste. Não existe. Só se for um alienígena, sei lá, um robô. Mas se você é ser humano, como eu, você vai sentir. Mas o segredo para permanecer firme, mesmo diante das adversidades, é lembrar das promessas que Deus fez para a sua vida, né? Queria começar aqui, pautar esse raciocínio na palavra, lá em Gênesis capítulo 37. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abre essa Bíblia, tá? Acompanhe lá o texto a partir do versículo... Deixa eu ver aqui a partir de onde nós podemos ler. A partir do 5, tá? A partir do versículo 5. Olha só, cara, a história de José do Egito é uma das minhas histórias preferidas na Bíblia, sabe? Eu sempre medito nela, né? Eu sempre medito na história de José, porque eu acho ela muito poderosa, cara. Essa história aqui tem códigos, ela tem ensinamentos preciosíssimos, sabe? Olha só, Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 5. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. Ou seja, os irmãos de José já estavam bolados lá com ele e ficaram com mais raiva ainda quando eles ouviram o sonho que José teve, os sonhos, né, que José teve. Versículo 6. José lhes havia dito, ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos. E eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram,
Queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho, e o contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu-o com estas palavras: Que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos e cada um deles, prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele, e seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Olha só, cara. Por que eu li essa passagem aqui? Gênesis capítulo 37, do versículo 5 ao versículo 11. Aqui é o momento onde Deus faz as promessas para a vida de José. Através de dois sonhos, né? Primeiro, dos feixes, né? Ali dos feixes dos irmãos se prostrando diante do feixe de José, e depois do sonho do sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. O que Deus quis dizer para José através desses dois sonhos? José, você vai ter um papel de grande autoridade nessa terra. Isso, gente, os irmãos dele constataram no momento em que José contou os sonhos. Olha só. Queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como senhor? Seus irmãos lhe indagaram. Ou seja, assim que José contou aquele sonho para os irmãos, eles já entenderam. Opa, José vai ter um papel aí de grande autoridade. Tem um negócio na minha boca que está me incomodando. Eu acho que sei lá o que é isso. Perdão, gente. Voltando aqui. Assim que José contou o sonho para os irmãos entenderam. José ou vai ser rei ou vai dominar sobre a gente. Então, a moral da história é essa. A moral dos sonhos que José teve, o cerne dos dois sonhos que José teve, é que José teria um papel de autoridade sobre ali, não só apenas a família dele, mas sobre um povo, né? Mais tarde isso se cumpriria. Então aí foram feitas as promessas de Deus para José. Beleza. Primeiro dado, você sabia, cara, que entre a promessa e o cumprimento da promessa passaram cerca de 10 a 12 anos, mais ou menos? 10 a 12 anos, cara, para se cumprir isso aqui que nós lemos em Gênesis capítulo 37, do versículo 5 ao 11. E você e eu, às vezes, achamos que as coisas vão se resolver no estalar de dedos. Que o que Deus falou para nós hoje vai se cumprir amanhã, ou daqui a uma semana, daqui a um mês. Pode ser que se cumpra? Pode. Né? Ninguém vai poder delimitar. Não, sua promessa vai se cumprir daqui a tanto tempo. Não. Pode ser que se cumpra? Pode. Mas também pode ser que se cumpra daqui a 10 anos só. Assim como aconteceu com José. Então, por que eu estou focando bem nesse período de tempo que deu das promessas até o cumprimento das promessas na vida de José? Porque, meu amigo e minha amiga, José passou poucas e boas nessa janela temporal. Primeiro, José ele foi vítima de tentativa de assassinato por parte dos próprios irmãos dele. Né? Tentaram matar José. Jogaram José literalmente no fundo de um poço. Como não conseguiram matar, aí voltaram atrás lá e falaram: não, quer saber? Vamos vender José como escravo para o Egito. Ou seja, segundo perrengue que José passou, foi vendido como escravo. Chegando no Egito, José ali, ele trabalhou na casa de Potifar, né, que era uma pessoa importante ali do Egito, e José foi preso injustamente, porque a mulher de Potifar acusou José de cometer um crime de que ele não cometeu, na verdade. Então José foi preso injustamente. 3. Quarto lugar, José, ele ajudou uma pessoa na prisão, e na hora dessa pessoa lembrar de José, quando ela já estava fora da prisão, ela se esqueceu de José. Ou seja, José foi esquecido
por aquele a quem um dia ele estendeu a mão. Quarto lugar. Meu amigo, imagina passar isso tudo. Imagina você ser... os seus próprios irmãos tentarem te matar. Ou, vamos colocar aqui irmãos, é porque, era a família de José. Agora, vamos contextualizar. Imagina as pessoas próximas de você, pessoas que você convive, pessoas que você gosta, né? Ou não, mas aqui no caso de José, foram pessoas da convivência dele. Imagina pessoas aí tentarem matar os seus sonhos. Imagina você, depois, imagina José ali, foi vendido como escravo. Ou seja, imagina você ser traído. José foi preso injustamente. Imagina você ser injustiçado. José estendeu a mão para uma pessoa na prisão e essa pessoa se esqueceu de José depois. Imagina você ajudar alguém um dia e essa pessoa, no momento em que ela poderia te ajudar, ela simplesmente virar as costas para você. Rapaz, muitas pessoas já teriam desistido na primeira dificuldade. Mas José, ele foi resiliente. Ele não desistiu. Ele enfrentou ali de frente as dificuldades, né? Por quê? Porque José era o cara, né? José nasceu ali com uma força extraordinária? Não. Sabe por quê que José ele se manteve firme mesmo diante das dificuldades? Porque José se lembrou das promessas que Deus havia lhe feito. Quer ver? Vamos provar isso na Bíblia? Gênesis capítulo 42. Olha só, até bati o olho aqui, capítulo 41, olha só o título que a Bíblia King James dá. Deus não se esqueceu de José, né? Ou seja, Deus, mesmo diante de todas aquelas dificuldades que José passou, a Bíblia fala que Deus não se esqueceu dele. Agora sim, Gênesis 42, capítulo 42, versículo... Eu falei o 5, mas na verdade não é o 5 não. Gênesis 42, será que é o 15? Aquele que fala que José fala para os irmãos, né? Que não foram os irmãos que mandaram ele para o Egito, mas foi Deus que mandou ele para o Egito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mais novo está com o pai, eis o que fareis, tal. Ah não, José reconheceu, né? José se mostrou inflexível, tal. Você vai tentar achar esse versículo aqui, ó. Rubem acrescentou, eu sei que é Gênesis 42, só tô achando o versículo aqui. Isso aqui é importante, cara. Aí, os sonhos de José se cumprem anos depois, né, cara? A Bíblia dá o título aqui. Anos depois, os sonhos de José se cumprem. Enfim, não tô achando aqui agora, mas pra a gente não ficar procurando aqui, depois você joga aí, cara. Tem um versículo que fala o seguinte: José, ele olha para os irmãos dele e fala o seguinte: olha, não foram vocês que me enviaram para o Egito, não. Foi Deus que me enviou aqui para o Egito. Ou seja, mesmo diante de todas aquelas dificuldades, José reconheceu que a mão de Deus estava sobre absolutamente tudo. Tudo. Gênesis 45, acho que eu achei aqui, ó. José se revela aos seus irmãos. José se revela aos seus irmãos. Eu te sustentarei, tu tens os meus filhos. Desculpa o funga-funga aí, tá, pessoal? Realmente, quem tem rinite é difícil. Achei, ó, Gênesis 45, versículo 5. Olha só, eu tinha que achar isso aqui para falar para vocês. Gênesis capítulo 45, versículo 5. José fala para os seus irmãos: mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Olha só, José reconhece então que foi Deus que enviou ele para o Egito. José fala assim para os irmãos, olha, versículo 8, o versículo que eu queria achar era esse, ó, Gênesis capítulo 45, versículo 8. Eu falei que estava no 42, mas eu me enganei. Gênesis capítulo 45, versículo 8. José fala para os irmãos dele:
Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus. Olha só que forte, cara. Depois de José passar todos aqueles pepinos, depois de José ser traído pelos irmãos, ser preso injustamente, enfim, tudo isso que eu já citei aqui, José não olha para trás com rancor. José não olha para trás com um olhar vingativo. Ele fala, na verdade, que não foram nem os irmãos dele que mandaram ele para o Egito. José reconhece que foi Deus que mandou ele para o Egito. Olha só, cara, que doideira isso, sabe? Ou seja, às vezes tem situações adversas na nossa vida que nós falamos que é o diabo. Não, é o diabo que fez isso, é o diabo que fez aquilo, etc e tal. Não, às vezes foi Deus mesmo. A pior coisa que aconteceu aqui na vida de José, José reconheceu que foi Deus que estava por trás daquilo, não o diabo. Deixa eu ver uma coisa aqui. O Hugo Oficial mandou o seguinte: boa noite, o conhecimento da ciência nos aproxima ou nos afasta de Deus? Olha, é o seguinte, Hugo. Eu cito uma frase do Luiz Pasteur, né? Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Agora, muita ciência nos aproxima de Deus, né? Quando você, né, tem contato aí com um volume de informações ou mais de uma linha de pensamento, você vê que, claro, cara, tem, olha só, você vai ver determinados pensamentos científicos, porque a ciência não é um ente abstrato, né? Não, a ciência é feita por cientistas que são seres humanos, né? Então, há linhas, por exemplo, que não admitem a existência de Deus. Assim como há linhas filosóficas que não admitem a existência de Deus. Mas, ao mesmo tempo, há linhas científicas que admitem, sim, a existência de Deus. Há linhas filosóficas que admitem, sim, a existência de Deus. Então, na minha opinião, eu gosto dessa frase do Luiz Pasteur. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima de Deus. Eu, particularmente, o meu testemunho, à medida, quanto mais eu estudava ciência, física, essas coisas, que eu gosto de ler Stephen Hawking, eu gosto de ler Isaac Newton, enfim, quanto mais eu estudava, mais eu via Deus nas coisas, né? Porque, como dizia C.S. Lewis, os homens estudam as leis porque há um legislador. Então, cada vez que eu encontrava uma lei do universo, uma lei científica, uma lei física, isso me levava a Deus, isso me leva a Deus, entende? Então é assim que eu vejo, né? A teologia, cara, tem diversas linhas de pensamento, tá? Tem linhas teológicas que, se você seguir, a pessoa vira praticamente ali uma pessoa fria, vamos colocar assim, né? Ela se afasta de Deus se ela estudar determinadas linhas teológicas. Agora, se outros tipos de linhas forem estudadas, ou um maior volume de informações for contemplado, aquilo te aproxima de Deus. Pelo menos esse é o meu testemunho e eu vejo dessa forma, tá? Espero que eu tenha respondido, tá? Mas, como eu estava falando, olha só, José reconheceu Deus mesmo diante da maior adversidade da sua vida. Então, o que eu argumentei aqui no começo dessa live? Que o que manteve José de pé foi se lembrar das promessas que Deus havia lhe feito. Tanto é que José nunca se esqueceu de Deus. Nunca. Tanto é que ele falou de Deus aqui para os irmãos dele. Não apenas nesse episódio, mas antes disso, José falava de Deus. Ele era usado por Deus, inclusive, para interpretar os sonhos do faraó. Ou seja, meu amigo, o que vai te manter de pé, o que vai me manter de pé no dia mau, é firmar-se nas promessas. Por quê? Você imagina José lá naquela prisão, preso ali injustamente, por um crime que não cometeu. O que dava fôlego de vida para José? O que dava ânimo para José continuar, persistir, não desistir de tudo? Era se lembrar das promessas. Era José
pegar e falar assim, cara, hoje eu tô aqui nessa prisão de forma injusta, mas há algum tempo atrás Deus me prometeu que eu teria um papel de grande autoridade. E aquilo manteve José de pé, com certeza. Você quer ver um outro exemplo na Bíblia? Está lá em Gênesis capítulo 21. Olha só, do versículo 12. Gênesis capítulo 21, versículo 12. Deus fala o seguinte para Abraão: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Porque nesse contexto aqui, Deus falou para Abraão expulsar Agar e Ismael, né? Tudo o que Sara te pedir, na verdade foi assim, Sara pediu para Abraão expulsar Agar e Ismael, né? Foi Sara que pediu, mas Deus confirmou aquilo. Deus falou, olha, tudo que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que tua descendência será considerada perpetuamente. Tá? Olha só, cara, enfoque nisso aqui. Deus fala para Abraão, tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Lembra daquela promessa que Deus fez para Abraão, de que Abraão teria uma grande descendência, etc e tal? Lembra dessa promessa? Aí passa um tempo e Deus falou o seguinte para Abraão: ô Abraão, faz o seguinte, me entrega Isaque como sacrifício. Opa, mas peraí, cara. O mesmo Deus que falou para Abraão que grande seria a descendência de Abraão, pede para Abraão entregar o seu filho Isaque, o filho da promessa? Que história é essa? Que contradição é essa? Sabemos, né, claro, que no fim das contas, Abraão não sacrificou o seu filho Isaque. Apareceu ali um anjo, né, e falou para Abraão não fazer aquilo, que o cordeiro já estava ali pronto no monte para ser sacrificado. O cordeiro seria o sacrifício, e não Isaque. Mas, você percebe, Abraão, ele não hesitou em entregar Isaque como sacrifício. Por que será? Nossa, porque Abraão era um pai ruim, né? Abraão teve sangue frio para entregar o seu próprio filho como sacrifício. Abraão não estava nem aí, não estava ligando. Não, cara, sabe por que Abraão não hesitou? Porque Abraão estava firmado na promessa. Qual promessa? Essa aqui que nós acabamos de ler, em Gênesis capítulo 21, versículo 12. Se Deus falou para Abraão que seria por Isaque que a descendência dele seria considerada perpetuamente, ou seja, em outras palavras, se Deus falou para Abraão que seria por Isaque que a promessa que ele havia lhe feito seria de fato cumprida, Abraão sabia que não tinha como Isaque morrer, porque como que a promessa seria cumprida na vida de Isaque se Isaque tivesse morrido? Não tinha essa possibilidade. Por isso que Abraão ficou tranquilo. Ele falou, não, Deus ele impediu Isaque, mas com certeza ele tem um plano aí, porque ele me fez uma promessa há um tempo atrás. Ou seja, entende por que Abraão não hesitou em entregar Isaque? Porque Abraão estava firmado na promessa de Gênesis capítulo 21, versículo 12. Deus não falou assim para Abraão, Abraão, olha só, eu vou cumprir a promessa na sua vida, tá? E vai ser através de qualquer criança aí, né? Ou Ismael, ou Isaque, ou Joaquim, José, João. Não, cara, Deus não falou isso. Porque se Deus tivesse falado isso, que a promessa seria cumprida independente do filho, Abraão podia até falar, perdi Isaque, né? Quando Deus pediu Isaque para ele sacrifício, né? Isaque já era. Mas não, Deus foi específico. Deus falou, Abraão, a promessa vai se cumprir através de Isaque. Então, Abraão tinha certeza absoluta que Deus não é homem para mentir e Deus nem volta atrás nas suas promessas. Então, no final das contas, aconteceu isso que estava previsto, né? Isaque não morreu, ficou ali vivinho da Silva e através de Isaque, né, grande foi a descendência de Abraão. Então, meu amigo e minha amiga, como eu falei, nos dias maus, firme-se nas promessas de Deus para a sua vida. Olha só, tem uma música aqui muito bonita, que eu até imprimi aqui, ó. Chama Marca da Promessa, do Davi Sasser. Tá? Olha só que lindo, cara, essa letra.
se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Ou seja, mais ou menos aqui o que aconteceu com José, né? Só coisa ruim. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Ou seja, tentam destruir-me, zombam da minha fé, tramam contra mim, tal. Ou seja, tá tudo errado, tá tudo dando errado, ou aparentemente dando errado. A situação tá feia, a situação tá adversa. Mas aí, no meio no olho do furacão, né? Aí lembra o seguinte: mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Ou seja, meu amigo, podem tramar contra você, podem zombar de você, podem ter inveja de você, podem tentar destruir você, podem tentar acabar com os seus sonhos, mas ninguém é capaz de apagar a marca da promessa que há em você. Isso é bíblico. Acabei de dar 2 exemplos bíblicos aqui, de José e Abraão, e a letra aqui desse louvor afirma isso. Continuando, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Ou seja, por acaso Deus já falhou com alguém? Alguém me mostra aqui na Bíblia, né? Me mostra nesse livro aqui, uma vez que Deus falhou com alguém, que Deus voltou atrás, que Deus revogou um decreto, uma promessa. Não existe isso na palavra. Então, se Deus prometeu para você, cara, você tem uma coisa, você pode ter certeza, né? Tão certo quanto a morte é que Deus vai cumprir as promessas que ele fez para você. Isso é certo, né? Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Ou seja, José, de prisioneiro, prisioneiro injusto ali, como eu falei, foi preso por um crime que não cometeu. José de uma pessoa ali que foi esquecida pelos amigos, uma pessoa que foi vítima de tentativa de assassinato pelos próprios irmãos, teve a sorte mudada e se tornou rei ou governador da nação mais potente do planeta Terra na época, que era o Egito. Deus mudou a sorte de José ou não mudou? Ou seja, cara, por pior que esteja a sua situação, a sua situação pode estar ali tenebrosa. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. E a sua sorte mudará bem diante dos seus olhos, né? Quem vai apagar o selo que há em mim? Gente, tá para nascer um homem, uma mulher que vai apagar o selo que Deus fez em você. Tá para nascer alguém que vai frustrar a promessa que Deus fez para você. Não existe. Não existe. A letra continua. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Então, cara, quando eu falo promessa, eu me refiro a 2 tipos de promessas. Primeiro, as promessas que a Bíblia faz, né, para a nossa vida, né? Quer um exemplo de uma promessa bíblica? Quando Jesus fala que ele vai voltar para o Pai, mas que ele vai preparar lugar para os seus filhos. Ou seja, isso é uma promessa, né? Jesus prometeu que ele ia, mas ele prepararia lugar para todos nós, que quando chegar a nossa hora de encontrar com ele. Isso é uma promessa bíblica, né? Quando Deus promete para nós lá em Apocalipse que nós vamos reinar com ele, né? Uma promessa bíblica. Quando Deus nos promete um corpo glorificado, né? Uma promessa bíblica. Tudo isso é promessa bíblica, mas também há um outro tipo de promessa, que é uma promessa que também não deixa de ser bíblica, mas que Deus faz de maneira pessoal para você. Por exemplo, às vezes Deus falou em algum momento da sua vida o seguinte: olha, dá exemplo aqui, no futuro, sabe, eu vou fazer de você
um pregador do evangelho, vamos colocar assim. Deus falou isso para você. Como que ele falou? Cara, tem inúmeras formas de Deus falar. Deus pode falar com você através de uma voz, através de um sonho, através de uma situação, usando a vida de outra pessoa. Tem inúmeras formas de Deus falar, né? Não vou delimitar aqui como que Deus fala. Eu sei que tem inúmeras formas. Mas ele falou para você aquilo, né? Você vai ser um pregador do evangelho. E aí passa o tempo e a promessa se cumpre, ou seja, uma promessa pessoal para você. Não deixa de ser bíblica, né? Porque assim, cara, Deus nunca vai prometer uma coisa que esteja fora do caráter dele, fora do que a Bíblia diz que ele é, o que ele faz. Né? Não existe isso. Né? Tudo que Deus é, o que a Bíblia falou que ele é, tudo que ele faz é pautado no que a Bíblia diz que ele faz. Mas tem promessas sim que são pessoais, né? Que são para você, que ele usa pessoas para falar com você. Entende? Então assim, cara, quando estiver difícil, firme-se nas promessas. Lembre-se das promessas. Como diz a Bíblia, traga à sua mente aquilo que te traz esperança. Porque é isso que vai te manter de pé quando tudo estiver difícil. Quando você estiver lá na sua cama, né, à noite, olhando para o teto assim, falando, cara, eu não sei o que fazer da vida e tal, lembre-se das promessas que Deus te fez. Isso vai fazer você dormir tranquilamente e acordar com esperança e energia para poder lutar pela sua vida, lutar pelo seu presente, pelo seu futuro, enfim, a continuar vivendo com alegria. Amém? É isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Tá? Espero que essa palavra possa abençoar a vida de vocês, tanto os que assistiram aqui ao vivo, quanto os que assistirão posteriormente, né, que esse vídeo ficará gravado tanto aqui no meu Instagram, quanto no meu canal do YouTube, Super Crente, tá bom? Então, acessem lá, mandem para alguém que vocês gostariam de abençoar, tá bom? É isso, um grande abraço, fique com Deus.